Gente, é assim, eu recebi alguns comentários em um vídeo meu do canal que foram bem curiosos, porque parece que a pessoa não assistiu nenhum dos vídeos. Se assistiu, não entendeu, né? Não sei se eu tô sendo clara nos meus vídeos, eu até peço ajuda dos meus seguidores que gostam do conteúdo pra me dizer, dar um feedback. Eu tô sendo clara nos meus vídeos? Porque parece que não. Porque eu recebi um comentário aqui dizendo que se o machismo tem prejudicado as mulheres, me responda, o que uma mulher já deixou de fazer simplesmente por ser mulher? São as maiores beneficiadas. Haja visto, já tá errado. Em caso de aposentadoria, elas quase sempre, quero saber cadê o dado, né? Elas quase sempre são beneficiadas com a guarda dos filhos, principalmente, entre aspas, porque os pais abandonam os filhos. Então tem que ficar com alguém e com a mãe que, né, fica com o filho. E elas não são obrigadas a se alistar no exército. Gente, se a gente não é obrigada, a culpa não é nossa. De vocês que devem protestar pra não serem também, né? Turn off o what, amor. Enfim, gente, são coisas que basta você pesquisar em fontes confiáveis se você refuta isso. Então não vale a pena eu escrever um comentário. Eu prefiro fazer um vídeo, né, respondendo isso. O cara acha que feminismo é busca da supremacia feminina. Meu amor, gente, ele não sabe o básico, né? O significado de feminismo. A gente não quer ganhar mais que homem. A gente não quer pisar no dos homens. A gente quer só respeito e igualdade. A gente quer ganhar salários equiparados às nossas funções. A gente não quer ter medo de andar na rua, né? A gente quer exercer nosso direito de se expressar sem ser questionado o tempo todo, né? E ter cara querendo ensinar pra gente como é que a gente deve lutar. Meu amor, quem sente na pele somos nós. Então, é nós que sabemos como devemos lutar. Cada uma luta de um jeito. Se você se incomoda, converse com essa pessoa, né? Agora, o que eu posso fazer? Eu não posso obrigar nenhuma mulher a militar como eu milito. Cada uma tem o direito de fazer o que quiser, né? Eu até entendo quem é radical. Eu entendo mesmo, porque é difícil a gente ler cada coisa todo dia e não se revoltar. É difícil. Bem difícil, entendeu? Como esse comentário. Essa pergunta, o que você já deixou de fazer por simplesmente ser mulher? Eu posso falar várias coisas que eu já deixei de fazer por ser mulher, mas eu acho também legal a gente ver o que as mulheres antes da gente não podiam fazer por serem mulheres. Não podiam, né? Elas tinham nem escolha. Não podiam. Como votar, como falar em público. Falar em público, como ter cargos, em certos cargos, como trabalhar. Eu vi uma foto outro dia que realmente isso acontecia. Isso era na década de 50, que as mulheres para viajar tinha que ter uma autorização de um homem, do pai ou do marido. Isso no Brasil. Isso não estão falando da Arábia Saudita. Estamos falando do Brasil. Então nem isso nós podíamos fazer. E a gente já deu um passo enorme justamente porque nós fomos lá e lutamos pelos nossos direitos. Mas se hoje nós temos esses direitos, é porque teve mulher que foi lá, questionou, que lutou, que morreu, que derramou sangue pela gente. Então não vamos esquecer dessas mulheres, dessas guerreiras que deixaram esse legado, desses direitos que nós estamos agora tentando exercer e tentando melhorar. Mas agora pra nossa realidade também. 2018. Pensa, poxa, século XXI tá tudo ok. Tá tudo ok? Não tá tudo ok. Uma coisa que eu já deixei de fazer, simplesmente por ser mulher, é sair à noite pra certos lugares, porque eu tinha medo não só de estar num lugar desacompanhada, mas também de voltar pra casa. Mesmo de Uber, eu tive medo. Eu ponderei, pensei, quer saber? Hoje eu vou ficar em casa. E você pode dizer, mas homens e mulheres têm medo de sair na rua. Homens e mulheres têm medo de ser assaltado à noite. Talvez, mas a mulher tem muito mais medo de ser estuprada, de ser violentada, de ser morta. O homem não tem medo disso. O homem vai ter medo de ser assaltado, vai ter medo de ser abordado. A mulher tem medo de ser estuprada e de ser morta. Exatamente. Isso é muito real e não sou só eu. Eu acho que toda mulher já deixou de sair, já deixou de fazer alguma coisa pra se divertir à noite por medo de voltar pra casa ou de estar desacompanhada. Tu falaste sobre sair sozinha, teve uma pesquisa que saiu, acho que ano retrasado. Qual o maior medo de uma pessoa no relacionamento, né? O maior medo do homem e da mulher. Os homens responderam ser feito de idiota. O maior medo da mulher é ser estuprada. Olha só a diferença. Então, o que a pessoa tá deixando de fazer? Uma coisa que eu já deixei de fazer é de andar a pé. Eu lembro que quando eu era mais nova eu andava muito a pé. E aí eu fui crescendo e entendendo algumas coisas e comecei a ter medo de andar a pé. Eu já fui abordada
atacada por senhores na rua quando eu era adolescente. Eu já fui perseguida por um policial. Eu tinha medo de voltar do meu curso sozinha. E quando eu voltava com na minha mão. Porque eu tava uma adolescente, né, andando na rua, em 3 horas da tarde, um monte de gente passando, os carros mexendo com a gente. Então eu não sabia quem tava atrás de mim. Quando tem um homem na calçada, eu vou pro outro lado. Então porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Quando eu tô dirigindo à noite, eu nunca dirijo de janela aberta se eu estou sozinha. Eu só dirijo de janela fechada. Porque, eu sei que pelo fato de eu ser mulher, o cara que quer assaltar, ele vai querer me assaltar primeiro. Porque ele me vê como mais frágil. Então é muito mais fácil ele querer me assaltar. Eu estudo à noite e eu tenho medo de voltar pra casa de ônibus, que é muito mais em conta. Quando eu não tenho carona pra casa, eu pego um Uber. E ainda assim eu pego o Uber com medo. Pego o Uber mandando a minha localização, meu itinerário pra meu pai ou pra alguém. Mas deixei de pegar ônibus, tenho que pagar mais agora, gasto mais dinheiro. Porque a gente sabe que em ônibus é muito mais fácil um homem se esfregar na gente. A gente vê tantos casos de homens em ônibus, em metrô, em trem que sentam do lado de uma menina, ficam assediando, ficam esfregando genitais na menina. Então, isso é um medo muito real. Parei de andar de ônibus por ser mulher. Eu já mudei de roupa muitas vezes antes de sair de casa. Mudei mesmo. Até por recomendação dos meus pais. Principalmente quando eu era mais novinha, né? Morava com eles. E eles falavam que aquela roupa não estava adequada e que, né, podia chamar atenção ou que não era perigoso, né? Eu acho que desde a pré-adolescência, né? E eu não entendia muito bem por que eu tinha que mudar de roupa. E aí eu fui crescendo e percebi, caramba, é por isso. Né? Porque nenhuma pré-adolescente está isenta, né, de ser assediado. Então, olha só, a gente desde pequena aprende que a gente vai ter que se transformar, mudar quem a gente é, pra não acontecer nada de ruim com a gente. Senão né? nós então, somos as culpadas. Se isso não é suficiente pra você, quantas vezes você já deixou de pegar carona com alguém sozinha porque ficou com medo? Né? Como, o cara te presta uma carona, não, né? Não vou porque eu tô sozinha. Tem medo de acontecer alguma coisa com a gente, né? Quantas vezes tu falou do Uber, antes era o táxi. Pegar táxi sozinha era uma coisa horrível, né? Porque eu não tinha um WhatsApp pra ficar mandando localização. Então era na mão e rezando pra nada acontecer de errado contigo. Outra coisa importante de falar é quando a gente tá em festa, com as nossas amigas, né? Quantas vezes eu ficava preocupada quando o cara se aproximava da gente, um grupo de caras mexendo com a gente, assediando a gente. E eu sempre fui muito assim, teimosa. E assim, eu não fico calada. Não ficava, porque agora eu sou casada, né? Quer dizer, eu não fico mesmo, não. Eu não ficava calada. E eu, tipo assim, falei, e aí, qual é a tua? Por que você tá mexendo com a gente? Tá de boa, né? Curtindo o show, curtindo a festa. O cara mexendo, se esfregando na gente. Puta que pariu, a gente não pode curtir um show sem ter um cara achando que a gente tá ali pra agradar ele? Não, mano. Eu já deixei de falar, já deixei de expressar algumas ideias por medo também, porque eu senti o ambiente em que eu tava cercada por homens que demonstraram ser tão contra mim, contra o que eu tava falando, demonstraram certa violência que eu tive medo de rebater, tive medo de falar. Eu acho que toda mulher já se calou na presença de um homem, por medo ou por sentir que não tava tendo espaço pra falar. Mesmo sendo uma coisa que ela tem propriedade, eu acho que toda mulher já se calou por medo de alguma represália, de alguma coisa. Eu acho que se calar é um dos piores sentimentos quando alguém tá falando e você não pode debater, você não pode expressar a sua ideia e você se sente ameaçado por ter aquela ideia. Então isso foi um sentimento muito ruim. Eu tive medo de ser agredida uma vez que eu reagi a um assédio. Tive medo mesmo porque eu percebi que eu tava sozinha e ninguém ia fazer nada por mim. E aí eu tava brigando por um direito que era meu, né? Tipo, eu tava querendo só ir e vir e o cara não me deixava em paz. Amiga, eu já deixei de viajar pra alguns lugares por ser mulher. Tem muitos lugares que são muito famosos por mulheres estrangeiras serem muito assediadas quando estão sozinhas e até mesmo violentadas. Tem lugares que eu gostaria muito de visitar, mas eu tenho isso na cabeça, eu não posso ir sozinha. Apesar de hoje eu poder legalmente viajar sozinha, eu sinto que eu não posso, que se eu for sozinha algo pode acontecer comigo. Então, na minha cabeça eu sempre penso, esse lugar eu vou deixar pra ir quando eu tiver um grupo de amigos ou depois que eu estiver casada. É triste, mas é uma coisa que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito, mas que eu achei melhor pra minha segurança não fazer. Agora a gente pergunta pra você, querido colega aí que
questionou, né? O que a gente deixou de fazer por ser mulher? O que você já deixou de fazer por ser homem? Será que alguma coisa da nossa listinha está na sua também? Compartilha com a gente, vamos conversar, amor. Reveja seus privilégios também e tenta ter um pouco mais de empatia com as mulheres, porque tudo que a gente falou, você pode achar que é besteira, mas são medos bem reais, são ameaças bem reais. Ou fala com a sua mãe, né? Com a sua irmã, com as suas sobrinhas, com a sua empregada, alguém que trabalhe com você que seja mulher. Elas vão concordar com a gente, com certeza. É isso, gente. É com deboche que a gente tem nesse vídeo, mas assim, um pesar, né? Porque a gente tem que explicar isso pras pessoas ainda. Cansa fisicamente, cansa emocionalmente, cansa de todas as formas. Mas a gente tá aqui pra falar, né? Pra conversar, pra dialogar. E é isso que a gente se propôs a fazer. Um beijo. Tchau, galera.